Agora sim. Bom dia, estão me ouvindo agora? Tinha esquecido de ligar o microfone. Agora estão ouvindo? Bom dia, Kate! Que saudade, amiga. Bom dia, papi. Bom dia, Anne. Então, sabe o que vamos falar hoje? Sobre as manhãs, sobre a energia da manhã, o magnetismo da manhã. O que acontece de manhã? Por quê? Nós somos, nosso corpo físico e todos os nossos corpos, somos o microcosmos do macrocosmos. Né? Lá fora é o macro, o que acontece no mundo, na natureza, é o macro. E aqui dentro é o micro. Então a gente se conecta aqui dentro com o que acontece lá fora. Quando a gente consegue integrar as energias do dia com a nossa rotina, as coisas fluem muito mais facilmente. E de manhã, amanhã em especial, tem um magnetismo diferente. Não é à toa que tem muitos livros que falam, né, sobre o milagre da manhã, o poder do subconsciente. Inúmeros livros e autores falam do poder, do magnetismo que as manhãs têm no restante do dia. Aquele livro, O Milagre da Manhã, que ficou famoso, né, uns 10 anos atrás, falava, né, que era até pra gente acordar mais cedo para fazer alguns rituais. Porque realmente o que a gente faz de manhã nos conecta com uma energia maior e que ao longo do dia a gente consegue ter mais fluidez. Da mesma forma, quando a gente acorda atrasado, né, tá atropelando as coisas, também parece que o dia não sai certo. Então, pensem aí com vocês algum dia que já acordaram talvez em cima da hora, ou já com uma vibração não tão boa, e parece que o restante do dia também acontece assim. Então, nada melhor que se preparar para amanhã. Ter um tempo para acordar bem, com calma, com paciência, ter um ritual de conexão. E esse ritual não precisa ser nada longo, tá? Porque a espiritualidade também, ela nos pede pra gente simplificar rituais também. Nada muito rígido, não caio na rigidez de ter que fazer isso de manhã, milhões de coisas. Daí, por quê? Porque quando a gente cai na rigidez, é muito bom quando a gente tem uma rotina assim, que consegue fazer várias coisas de manhã antes de ir pro mundo, antes de ir trabalhar. Só que daí, algum dia que tu não consiga fazer, né, tu vai ficar muito chateada e vai chatear, não consigo mais, e daí já perde o estímulo para voltar a fazer. Então, rituais simples, e eu falo isso por experiência própria, tá? Já tive rituais muito rígidos de manhã, que precisava de 1 hora e pouco para fazer todo o meu ritual. E daí, quando eu não conseguia, eu me desestabilizava, porque eu achava que precisava ter todo aquele ritual matinal. Então, rituais simples, tá? Momentos de conexão, 5, 10 minutos. Pode ser fazer uma meditação, ler um livro, apenas sentar em oração ou contemplar a natureza. Mas alguns minutos que te coloquem no momento presente, no aqui, no agora, que faça com a tua vibração elevar. E por isso também que a reprogramação mental que eu fiz, ela é para ser ouvida de manhã. Uma delas é de manhã, para a gente já iniciar o dia com essa vibração, reprogramando a mente, reprogramando o coração, para estar nessa sintonia mais elevada. Porque o que acontece de manhã tem um grande magnetismo para o restante do dia. Essa energia da manhã a gente consegue magnetizar para o restante do dia. Inclusive esse livro aqui, Poder do Subconsciente, fala muito disso, né? O quanto o nosso subconsciente fica atrelado ao que acontece no início da manhã. Principalmente os primeiros 30 minutos do início da manhã e os 30 minutos antes de dormir. Por isso que as meditações do programa de reprogramação mental é para fazer de manhã e de noite, porque tem grande potencial de influenciar o restante do dia. E de manhã tem outras coisas que acontecem também. De manhã, quando a gente acorda, aqui no mundo físico, é quando o nosso corpo está voltando, nossa alma está voltando para cá, para o mundo físico, porque de noite ela foi para outros mundos, foi ser restaurada. Assim, quando eu tenho esse livro maravilhoso, esse sim, ou do Milagre da Manhã. Então, a nossa alma volta para o corpo físico para ir para esse mundo. Então, é como se a gente vestisse, né, a roupa para usar aqui nesse mundo físico. Então, os primeiros instantes, esse aqui é muito bom, né? Muito bom esse livro. Os primeiros instantes aqui, quando a gente acorda, tem um magnetismo muito grande para o restante do dia. E agora eu vou trazer um pouquinho do olhar do Ayurveda. Eu vou colocar uma imagem para vocês, que é o relógio do Ayurveda. Quem é minha aluna, já me acompanha há mais tempo, já deve ter visto esse relógio, porque eu mostro muito ele. O que é esse relógio?
Dentro do Ayurveda, nós temos 3 doshas, tá? Que são 3 subtipos, 3 energias, 3 biotipos, que estão nas pessoas, né? Então, cada pessoa tem mais um desses biotipos e estão na natureza também, estão nos horários do dia. Então, esse relógio mostra os horários do dia de acordo com os subtipos. Hoje eu vou focar só nessa parte da manhã, tá? Porque senão a gente ia ficar toda manhã falando sobre esse relógio. Só nessa parte da manhã. Então, quero que vocês olhem aqui, ó. 6 horas, nascer do sol. Vamos nos concentrar nessa região aqui. Claro que o nascer do sol, ele vai depender de qual estação do ano a gente tá. Até fui olhar hoje, o nascer do sol foi 6h50. 10 para 7 da manhã, bem tarde, né? No verão é bem cedinho, né? 5 e pouco já tá nascendo o sol. Então, esse nascer do sol é um ponto bem importante dentro do Ayurveda. Por quê? Porque você tem nas escrituras lá de 5.000 anos atrás que 1 hora antes do nascer do sol começa o horário de Brahma Muhurta, que significa hora do Criador. O que isso quer dizer? A hora do Criador é o horário do dia com mais prana disponível. O que é prana? Prana é energia vital. É energia vital que nos sustenta, que nos dá vida, que equilibra todos os nossos corpos, físico, mental, espiritual, emocional. É energia vital. E 1 hora antes do sol nascer, é o momento que começa a ter mais energia vital disponível na atmosfera. É o horário do Criador. Se a gente consegue acordar nesse horário, a gente consegue absorver muito mais prana. Tem uma quantidade muito maior de biofótons. Eu vou parar de compartilhar aqui. Depois eu volto. É o horário que tem mais biofótons disponíveis na atmosfera. Mais prana disponível para que a gente se nutra. Fazer a nutrição no corpo físico, mental, espiritual, emocional. Então, dentro do Ayurveda, eles indicam que a gente acorde 1 hora antes do sol nascer. E isso vai depender de acordo com a estação do ano, o que também é um aprendizado do Ayurveda. Que eles falam que a gente tem que se modificar de acordo com o que acontece lá fora. Microcosmos do macrocosmos. Não tem uma rotina rígida ao longo dos 12 meses, porque lá fora está muito diferente. Por que aqui dentro vai ser igual? Quanto mais a gente conseguir se adaptar e fluir com o que acontece lá fora, vai ser mais tranquilo a nossa vida, a gente vai levar melhor. Até as questões do corpo físico, né? Por que a gente tem tantas doenças e situações no outono, no inverno? A gente quer continuar com a mesma rotina dos outros meses, só que tá tudo diferente lá fora. Né? A gente acha que a gente tem que ser sempre igual ao longo dos 12 meses. Mas quanto mais a gente conseguir entrar nessas energias do dia, das estações, mais fluida vai ser a nossa vida. Então, dentro do Ayurveda, eles trazem que o interessante seria a gente acordar 1 hora antes do nascer do sol e ter momentos de conexão, que é o horário com maior propensão de se conectar com o nosso eu interior, com o divino, com Deus, com o nosso eu mais elevado. A gente tem um maior aporte, né, disponível para essa conexão. E também porque é um horário de muito silêncio, é um horário muito silencioso, não começou o mundo lá fora, não começou as atividades. E acordar e não ir direto pro celular, né? Como muitas vezes a gente faz, acorda, já pega o celular e já começa a mexer, e daí o mental já vai sendo movimentado ali com muitas informações. Então, acordar, né, fazer a higiene, raspar a língua. No livro Milagre da Manhã ele fala muito, acordar, a primeira coisa é tomar água, porque ele indica começar a acordar 1 hora antes, então que vai dar sono acordar 1 hora antes. Então, a primeira coisa, acorda, toma um copo de água, porque muito do sono também é desidratação, é sede. Mas eu já digo assim, ó, antes de tomar água, escovem os dentes e raspem a língua. Por quê? Porque na língua, durante a noite, o nosso corpo ficou trabalhando lá. Ficou trabalhando para eliminar toxinas. E uma das formas que ele tem de eliminar toxinas é mandando muita coisa para a língua para ser eliminado. E se a gente acorda e já começa a tomar água, tomar coisa sem raspar, a gente vai engolir de novo. Né? O nosso corpo teve uma trabalheira enorme de noite para nos limpar e a gente está colocando para dentro de novo. Então, primeiro, escovem os dentes, raspem bem a língua com raspador. Tem raspador na internet, em farmácia, é só comprar. E daí depois sim, tomem água, se hidratem, a primeira coisa, se hidratar. E daí ter um momento de conexão, né? Que pode ser uma meditação, ler algumas páginas de um livro inspirador, uma oração. Ou apenas sentar, contemplar, olhar alguma coisa que te eleve a vibração. Esse é o ritual da manhã, de acordo com o Ayurveda. Eles também indicam, né, se tem mais tempo, fazer uma atividade física, yoga ou alguma coisa que faça acelerar o coração, até isso que diz mesmo, acelerar o coração, né? Dar picos que acelerem o coração. Depois banho e daí oleação também, passar óleo no corpo. Mas é que daí tem que ter 1 hora e pouco disponível, né? Não vamos cair na rigidez. O principal é
acordar um pouquinho mais cedo, com calma, né? Sem correria, sem pressa. Ter uns minutos de conexão, né? Pra gente intencionar o dia também. Qual é a minha intenção do dia? O que eu quero com esse dia? Eu quero mais clareza, quero discernimento, quero sabedoria, quero amor. O que eu quero nesse dia? Colocar a intenção no dia. Não é só deixar a vida me levar, a vida leva eu. Colocar uma intenção pro dia. Tudo bem, pessoal? Tô falando demais, eu me empolgo, falo muito rápido. Deixa eu compartilhar de novo aqui a imagem. Então, voltando lá no nosso relógio, tá? Por que acordar ali por volta das 6 da manhã? Antes das 6 da manhã, se a gente consegue acordar um pouquinho antes das 6 da manhã, é mais fácil de acordar do que se a gente acorda mais tarde. E me digam aí vocês, quando acontece, às vezes acorda sozinho, sem despertador, 6 da manhã, 10 para 6, daí tu pensa, não, vou dormir um pouquinho mais. Daí tu acorda 6 e pouco, 7, ou mais tarde ainda, 8, e daí acorda podre, parece que passou um caminhão por cima. Porque depois das 6 da manhã, depois do nascer do sol, na verdade, né, que isso vai alterar de acordo com a estação do ano, agora é depois das 7, né? Quando a gente acorda depois das 7, já é um horário Kapha. O que é Kapha? Kapha é, dentro dos elementos, é terra com água. O que é terra com água? É barro, né? Então, ele puxa para baixo. Ele é a terra, mas é lento. Então, é mais difícil acordar em horário Kapha. A gente fica mais lento, a gente fica mais zonzo, com mais dificuldade de acordar, de ter disposição. Se a gente consegue acordar no horário Vata, o que é Vata? Vata é ar e espaço. Então, é um horário mais leve, então a gente tem mais disposição para acordar e consegue se conectar mais com o divino também nesse horário Vata. E também esse horário no final da madrugada é o horário Vata, também é o horário que a gente tem mais sonhos, né? Fica lá muitos sonhos, muita coisa acontecendo. E é o horário que tem sonhos lúcidos também. Quando a gente acorda e se lembra do sonho e já anota, porque tem alguns sonhos lúcidos nesse horário, que vai das 2 da manhã às 6 da manhã, que é o horário do sono mais leve, porque é o horário Vata, que é o ar. E o horário ideal para a gente estar dormindo seria começar às 22, né? Às 22 já estar deitado dormindo, entre 22 e 22h30. Por quê? Porque das 22 às 2 da manhã é o horário do sono mais pesado. Então, se a gente puder estar dormindo ali, que vai ser feito toda a digestão do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, mental, emocional, mental. Então, é o horário do sono mais pesado e da digestão. Então, é bem interessante que a gente consiga já estar dormindo após ali as 22h30 para aproveitar esse sono mais pesado e toda a digestão, todos os sistemas que estão se tratando nesse horário. Depois entra o horário Vata de novo, que é das 2 da manhã às 6 da manhã. E daí que é interessante que a gente consiga acordar no finalzinho desse horário Vata. Dentro do Ayurveda, eles indicam acordar até mais cedo, né? Porque o horário do Criador, ele começa... Tem um cálculo lá, mas é 1h48, mais ou menos, antes do nascer do sol. Então, geralmente dá 4 e pouco da manhã. Por isso que tem, né, pessoal do yoga, né, que acorda às 4 da manhã, 4h30. Porque é para absorver o máximo desse prana, dessa energia vital disponível. Só que daí, para conseguir acordar tão cedo, tem que dormir bem mais cedo também, para não ficar nesse déficit de horas de sono. Mas cada um adapta para a sua realidade, né? Porque também se a gente quer fazer coisas muito grandiosas, a gente não faz nada. Então, adaptando para a sua realidade, o que você consegue fazer para acordar talvez um pouquinho mais cedo, acordar 10, 15 minutos mais cedo, ter momentos de conexão, acordar com calma, né? Respirando, agradecendo, fazer a tua higiene, tomar água, se conectar, porque isso vai ter um magnetismo no restante do dia, né? Intencionar o teu dia, colocar uma intenção no teu dia, que isso vai fazer diferença no restante do dia. Vamos tirar a cartinha de hoje? Hoje tem Feira do Livro aqui em Santa Maria. Depois vou lá passear. Deixa eu soltar as pernas. Opa. Então, que seja a carta mais elevada, a mensagem mais elevada para esse sábado. Não tem como mudar em ambientes que te adoecem. Não tem como se encontrar em lugares que se perdeu. Você precisa renunciar tudo aquilo que te impede de ser você. Aproxima da tua alma, da tua essência, da tua verdade.
Quem sabe, você só precisa de um respiro. Introspecção é libertação. Aprecia mais a solitude. A gente já falou sobre isso esses dias, né? O quanto às vezes a gente tenta se encaixar em lugares que já não dá mais, que a gente não consegue mais ser a gente mesmo, que estão nos comprimindo e acabam nos adoecendo. E daí, muitas vezes, o melhor é ter momentos sozinho, e daí não é solidão, né? É solitude, porque é estar em paz consigo mesmo. Não é se sentir sozinho, é estar em paz com a sua própria companhia. Quanto mais a gente consegue estar bem sozinho, melhor a gente vai ser com os outros quando tem companhia também. Agora, se a gente tem muita dificuldade de ficar sozinho, de lidar com a nossa introspecção, vai ser difícil também de estar com outras pessoas. Então, sempre primeiro é trabalhar a gente mesma. A gente veio para esse mundo sozinha, né? Até agora minha mãe vai dizer, né? Não, eu vim junto, porque minha mãe é gêmea. Até a tua mãe, que tu veio junto, veio junto com a tia. Cada uma nasceu num momento, tá? Então, a gente nasceu sozinho, com uma missão sozinha, cada um. Então, a gente tem que apreciar a nossa solitude também, se conectar com o nosso interior, com a nossa introspecção. E a afirmação é: eu escolho apreciar a minha solitude. Eu escolho apreciar a minha solitude. Digitem aí para gravar ainda mais. Eu escolho apreciar a minha solitude. Apreciar estar consigo, porque tem muita gente que tem dificuldade, né? Às vezes sai do trabalho e quem mora sozinho, não quer ir para casa ficar sozinho. Tem que passar na casa de alguém, tem que passar em algum lugar, não consegue ficar sozinho, apreciar a sua companhia, a sua própria companhia. E daí tu pensa, como é que os outros vão apreciar a tua companhia se nem tu mesmo se aprecia, né? Então, se conecta em ti mesmo, vai pra dentro. É que outra coisa que acontece também, que quando a gente fica com a gente mesmo, a gente tem que olhar pro que tá acontecendo aqui dentro. E daí isso, às vezes, traz um desconforto também, por isso a gente evita, às vezes, ficar sozinho. Quer sempre estar com mais gente, fazendo coisas, para evitar ter esses momentos de introspecção, mas que são extremamente necessários, cada vez mais necessários. Agora eu vi que um monte de gente entrou. Então tá, meus amores, um feliz sábado, um abençoado sábado. E nos vemos aqui amanhã, às 8 da manhã, domingo. Quero ver quem é que vai estar aqui ao vivo no domingo, às 8 da manhã. E um abençoado sábado para todos. Um beijo.